Após vazamento de imagens que mostram o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general da Reserva Gonçalves Dias, dentro do Palácio do Planalto, durante os ataques do dia 8 de janeiro, o integrante do governo Lula alegou motivos de saúde e não compareceu à sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Nosso comentarista Cláudio Dantas está conosco, traz essa apuração. Oi, Dantas, seja bem-vindo. Fato é que a gente está vendo aqui são imagens que mudam completamente o discurso que o governo tinha até ontem, numa manobra que foi bem sucedida no Senado de adiar a leitura da instalação da CPI, só que agora é uma discussão de dentro do governo para fora, ou seja, de acusações que vêm internas do governo, um problema que é interno do governo agora para justificar essas imagens todas. Bem-vindo, Dantas. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a toda a audiência. Exato. Nós temos uma situação que complica, porque coloca o governo na cena do crime, vamos dizer. Porque você tem ali o ministro-chefe do GSI, que é um homem de confiança, um homem da cota do Lula, alguém que já foi até seu segurança, já cuidou da sua guarda privada lá atrás, quando ele foi presidente nos 2 mandatos. Ele foi nomeado pelo Lula ministro-chefe do GSI justamente para continuar com essa ascendência sobre não só a segurança da família presidencial, do próprio presidente, como também das sedes da Presidência da República, o que inclui o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, a Granja do Torto e todos os escritórios, todas as sedes, edifícios ligados à presidência. Então, quando você tem imagens em que o Gonçalves Dias, general Gonçalves Dias, aparece conversando, interagindo com os manifestantes, com esses vândalos, na verdade, esses manifestantes tinham acabado de depredar, de invadir e depredar, de vandalizar todo o Palácio do Planalto e as demais sedes dos poderes. Nesse momento aí, você vai ver na imagem, tem o horário da Câmara, 16h30, 16h30, 16h29, o primeiro frame, tem um outro frame com outro horário, mas assim, já depois das 16, quase 17 horas, a invasão ela se deu por volta das 3 horas da tarde e você, então, tem o crime já tendo sido cometido, e o ministro-chefe do GSI interagindo com esses manifestantes sem nenhum tipo de proteção, ambiente deflagrado. Ele aparece sem capacete, sem colete, sem nada. Está ali a paisana, como se diz, com a camiseta e interagindo. Ele e outros servidores do GSI. Apareceu aí agora nessa imagem que nós estamos transmitindo um rapaz alto com a camisa azul clara, tem um outro também de camisa branca que aparece em outras imagens e eles interagem, conversam com os manifestantes. Aí você tem inclusive militares interagindo, dando água, garrafa de água para o manifestante, cumprimentando os manifestantes, conversando com eles. Então, tudo isso cria uma situação de constrangimento e de urgência para que o governo se manifeste, promova um esclarecimento. Como você mencionou logo no início aí do programa, o Gonçalves Dias, ele iria à Câmara hoje, na Comissão de Segurança Pública, estava previsto o seu depoimento, para falar justamente sobre o 8 de janeiro. Coincidentemente, ocorre aí a divulgação dessas imagens, nós obtivemos também essas imagens, estamos divulgando aqui no site também, na TV e no site. E ele, então, alegou aí problemas de saúde para não comparecer. Ele terá de comparecer em algum momento. Aliás, ele terá de prestar contas, prestar esclarecimentos à Polícia Federal, que agora resolveu antecipar o depoimento dele no âmbito do inquérito presidido pelo Alexandre de Moraes sobre os atos do 8 de janeiro. Agora, Dantas, vamos lá. Olhando para as imagens todas, a pergunta que se faz é: quem são esses manifestantes? Eles estão entre os presos e por que ele não tomou nenhuma atitude naquele momento? Voz de prisão, por exemplo, que seja. Nós estamos falando de um general da reserva, ou seja, de alguém, uma autoridade do governo federal. Essa é a primeira questão. A segunda, o que fará de forma muito rápida, até porque a gente viu reações muito rápidas por parte do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que está à frente justamente desse inquérito do dia 8. Qual será a reação do Supremo Tribunal Federal, ou especificamente do ministro Alexandre de Moraes? Estamos aguardando. Por enquanto, nenhuma movimentação. O Alexandre de Moraes, ele
tem essas imagens. Essas imagens, são mais de 160 horas de gravações do circuito interno da Presidência da República. Elas foram gravadas por mais de 20 câmeras, são 22 câmeras. Então, assim, são imagens que foram anexadas aos autos desse inquérito, ou seja, o ministro tem acesso a essas imagens. Então, a questão também é saber por que até agora ele não pediu para que o Gonçalves Dias fosse ouvido, não diligenciou dentro do processo, já que está até hoje, nesse momento, o STF já está tornando réus vários dos denunciados, centenas de denunciados dessas invasões. Então, assim, foi muito rápido, o Supremo, o Moraes foi muito rápido, né, e a PGR também em denunciar, em fazer a denúncia contra essas pessoas que foram presas, que vandalizaram, mas faltou ainda avançar na investigação sobre as autoridades. Então, agora a situação complica. Dantas, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Cláudio Dantas, lá em Brasília. É importante identificar quem são esses manifestantes especificamente e por que não houve nenhuma reação por parte do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, como está mostrando as imagens. Você lembra que o governo Lula atrás decretou sigilo sobre imagens do Palácio do Planalto, né? Bom, essas imagens contam muita coisa. O repórter Bruno Pinheiro traz a repercussão dessa notícia em Brasília, está conosco também, já nos antecipou aqui a informação, até porque hoje Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, prestaria um depoimento na Câmara. Bom, alegou problemas de saúde repentino e não foi. É isso, né, Bruno? Justamente, a gente, inclusive, eu tive acesso a esse atestado, a gente já vê agora na imagem esse atestado que foi assinado por João Luiz Henrique da Silveira. Aqui está o número, o CRM também, que é a sua identificação, e é uma unidade de saúde que fica lá anexo à Presidência da República. Então ele, na condição de ministro, recebe esse atestado lá mesmo no atendimento anexo à Presidência da República. Assim que chegou essa informação, o deputado Sanderson repercutiu, respondeu, afirmando que estava certo que o convidado, o general, não iria comparecer nessa comissão de segurança, já que ele era aguardado. Vamos ouvir o que disse o deputado Sanderson. Ele, como ministro-chefe do GSI, como homem de confiança do presidente Lula, essas ações todas que ele estava fazendo, eram de conhecimento do presidente da República ou não? Essa é a pergunta que está no ar. Uma renúncia nesse momento seria quase que com uma confissão de culpa. Na minha observação, se ele renunciar, ele é um general experiente, um homem vivido, se ele renunciar, fugir do fronte nesse momento seria, na minha visão, né, não quero fazer aqui juízo de valor antecipado, mas na minha visão, ele estará atestando culpa se ele renunciar. Essa repercussão foi imediata lá na comissão, de fato a oposição se organizando para de fato chamá-lo novamente, tentar entender essa ausência do ministro. O deputado Gilberto Silva voltou a falar que então é necessário uma convocação. Até agora ele foi só convidado. A convocação é uma obrigatoriedade de comparecer aqui na comissão. Vamos ver o que disse o deputado Gilberto Silva. Apresentar uma convocação do general de Lula, o senhor Gonçalves Dias, que envergonha o Exército Brasileiro, que envergonha a farda do Exército Brasileiro, para que ele possa se explicar das provas concretas que ele abriu o Planalto para os manifestantes entrarem. Já de um outro lado, Orlando Silva, que é aliado do governo, elogiou a conduta do ministro do GSI, que é um homem de uma conduta ilibada, que ele já conhece a família, inclusive, mas que o ministro continuar na função é algo instável, que não tem essa condição do ministro continuar na função. Vamos ouvir o que disse Orlando Silva. É um homem honrado. Tem uma trajetória no Exército Brasileiro honrada, limpa. É um homem de Estado que já prestou muitos serviços para o interesse nacional nas Forças Armadas. Conheço, inclusive, a sua família. Sei da sua dedicação à causa pública.
Reconhecendo todas as virtudes do ministro Gonçalves Dias, presidente Sanderson, eu não tenho a menor dúvida que não há a menor condição do ministro Gonçalves Dias seguir à frente do Gabinete de Segurança Institucional. Essa é a visão de aliados do governo. E agora, já há alguns minutos, eu encontrei no elevador a deputada Gleice Hoffmann, aliada de muito antiga e virtuosa do governo Lula. E eu fiz um questionamento: se o ministro vai renunciar, se vai continuar à frente da segurança institucional. Vamos ouvir o que a deputada Gleice Hoffmann me respondeu. A senhora acha que o silêncio é a melhor resposta hoje? Não acho que o silêncio é a melhor resposta. Estou achando que o governo deve estar respondendo. Vocês deixam aí, porque eu tenho compromisso, por favor. Claro, a gente aguarda a resposta, então. Ela evitou responder se a saída é o melhor caminho neste momento. O vice-presidente, aliás, o ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, reforçou que isso fica claro que é o melhor caminho: instalar uma CPMI e investigar os atos de 8 de janeiro. Vale ressaltar que a expectativa é que isso aconteça na semana que vem, no dia 26, viu, Piotr? Muito obrigado, Bruno. Bom, pelas respostas ali de Orlando Silva e Gleice Hoffmann, que são da base do governo, a gente percebe que estão acuados diante de imagens que são eloquentes no que estão mostrando ali e no que o governo deve de explicações. Primeiro, com o agravante, inclusive, de ter colocado lá atrás, você se lembra, sigilo nas imagens. E agora a gente está vendo imagens que comprometem o governo, justamente o chefe do Gabinete de Segurança Institucional ligado diretamente à presidência da República, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos conversar lá com o Cláudio Dantas, que está conosco novamente. Dantas, a gente viu ali, eu vou só me ater ao que disse Orlando Silva, que já não vê mais condição de sustentar Gonçalves Dias no cargo de chefe do GSI, e Gleice Hoffmann, que simplesmente evitou o assunto. Ou seja, o governo está na defensiva, isso está muito claro, né? Totalmente. É uma situação que realmente não há o que fazer, só há uma saída, de fato, neste momento, é o Gonçalves Dias renunciar. E isso para não comprometer ainda mais a situação do próprio presidente da República. Porque a gente precisa frisar, o Gonçalves Dias é um homem de confiança do Lula. Ele é o responsável pela segurança do Palácio do Planalto. Além disso, a presidência declarou ela decretou sigilo sobre essas imagens lá em fevereiro. Então, ela temia que essas imagens viessem à tona. Isso se soma, Piotr, aos documentos, aos 2 ofícios que nós já divulgamos também, que indicam que o Flávio Dino tinha conhecimento prévio dos atos do dia 8, do risco de invasão das sedes dos poderes e de depredação desses lugares. E nada fez. E assistiu às manifestações da janela do Palácio da Justiça ali, onde é o Ministério. Então não se trata apenas de uma situação exclusiva, individual do Gonçalves Dias, né, que poderia dizer, não, eu fui lá, tomei a iniciativa de ir, o presidente não sabia de nada. Não. Na véspera, todos sabiam, todos foram informados. O GSI, ele até então, é responsável pelo SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, que reúne as agências de inteligência, a ABIN, a Agência Civil, ligada à Presidência da República, hoje lá na Casa Civil, as agências da Polícia Federal, a inteligência da Polícia Federal, as agências militares, né? Então, assim, é uma comunidade de informações, é um sistema de informações. Essas informações de inteligência, elas circulam dentro desse sistema para que todas as autoridades federais tomem conhecimento e promovam algum tipo de medida diante de algo complicado, de alguma situação inusitada, diante de um risco iminente, diante de uma ameaça, como era esse caso aí, desse episódio do 8 de janeiro. Quer dizer, na véspera eles sabiam do que ia acontecer. Se o ministro da Justiça sabia, se o Gonçalves Dias sabia e interagiu com os manifestantes, se todo o sistema estava informado. Agora complicou. Eles precisam mostrar que realmente foram omissos. E aí a omissão, nesse caso, Piotr, só para finalizar, ela é igual à prevaricação. Seja ela dolosa ou culposa, ela é crime de responsabilidade.
Dantas, daqui a pouco voltamos. Obrigado mais uma vez. Fato é que todas aquelas alegações que o governo apontou lá atrás, sempre acusando o outro lado, se eximindo de culpa, mesmo com todas as informações que vieram a seguir, de que o governo sabia, de que tinha informação, de que poderia ter exigido, por parte inclusive do policiamento do Distrito Federal, maior segurança, enfim. Depois veio a história do sigilo das imagens do Palácio do Planalto. Como se gira num assunto como esse, em que os brasileiros estão sendo acusados, ou parte dos brasileiros, por ter uma crença política, uma ideia política, uma ideologia política de serem, partidários numa tese como essa, sendo que a maioria simplesmente rejeitou de pronto a destruição de patrimônio público? Bom, tudo isso perde valor e, na verdade, se volta contra o governo de uma forma muito intensa depois dessas imagens, que são... Mostra de novo as imagens, Serginho, para a gente mostrar um pouquinho exatamente. São essas imagens que chamam a atenção, porque está lá o chefe do gabinete do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, ligado diretamente à presidência da República. Ele é, bom, vamos lá, é Gabinete de Segurança Institucional. Ele é o chefe neste cargo. Vamos lá, deste órgão. E aí aparece exatamente dessa forma. Bom, se tinha manifestante lá, tinha que ter dado voz de prisão. Agora, quem são esses manifestantes? Qual a identidade deles? Eles estão presos também? Estão naqueles processos do Supremo Tribunal Federal? Não estão? Por que não estão? E estão lá por quê? Por que tem essa relação tão, digamos, amistosa, como a gente está vendo ali, com membros do GSI ali e também com o chefe do Gabinete de Segurança Institucional? Depoimentos agora de Orlando Silva, deputado da base, e também Gleisi Hoffmann, demonstram claramente que o governo foi para as cordas nesse caso. Tudo indica a CPMI deve ser instalada na semana que vem. Ou seja, o esforço do governo, uma manobra gigantesca com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar tirar apoio da CPI e não instalar, porque por falta de deputados ou assinaturas na semana que vem, parece que vai ser muito difícil algum parlamentar nesse momento tirar assinaturas, e sem contar que a pressão aumenta para a instalação dessa comissão mista parlamentar de inquérito.